amigos, como vocês estão? No vídeo de hoje vocês vão entender como está sendo feita a chamada oral aqui na UFSM, já que ela está um pouco diferente, agora está sendo toda feita online. E esse vídeo também vai ser um pouco diferente, porque não vai ser só eu que vou estar aqui falando sozinha com vocês. Esse vídeo vai ter o primeiro convidado aqui do canal, que é uma pessoa diretamente lá da UFSM, para explicar tudo sobre esse assunto tão importante que é a chamada oral. Antes de apresentar esse convidado, que eu estou muito feliz de estar recebendo aqui, eu preciso perguntar outra coisa para vocês, que é se vocês já estão inscritos no canal, né? Se inscrevam no canal, se vocês têm interesse em vir para a UFSM, vai ter muito conteúdo aqui sobre a UFSM, sobre faculdade, sobre o SISU, sobre o Enem. Deixa um like já nesse vídeo e também já ative as notificações para o YouTube continuar mandando esse conteúdo para vocês. E o segundo ponto, e que é importante também, é que vocês entendam já de começo o que é chamada oral, e também eu vou fazer uma breve explicação de como que ela era antes da pandemia, só para vocês terem uma noção do que mudou e se situar um pouco melhor nessa história. Então é o seguinte, a pessoa fez o Enem lá, se inscreveu no SISU, tudo ok, mas aí ela não passou naquela chamada regular, que é a primeira chamada que sai lá no site do SISU mesmo. E aí, não tem mais chance de passar? Já não tem mais como entrar para a universidade? Não, não é isso. E é aqui que a gente vai desmembrar todos os próximos passos para vocês saberem como poderem continuar tentando entrar na UFSM, mesmo depois de já ter saído a chamada regular. Se você se inscreveu para a lista de espera da UFSM, então ainda está no jogo, tem muita chance de passar. E é agora que entra a chamada oral, que é o assunto principal desse vídeo. Como era a chamada oral antes da pandemia? Eu vou explicar bem brevemente só para vocês se situarem. Era assim, a gente se inscrevia na lista de espera do SISU, aí ficava acompanhando o site da UFSM, assim como ainda tem que ser agora. E aí lá no site iria sair o edital com a lista de classificados e o posicionamento, né, daqueles inscritos na lista de espera e a quantidade de vagas que abrisse. Aí depois disso a gente teria o dia certo e o local certo para comparecer com os documentos para estar concorrendo na chamada oral. Aí seria realmente uma chamada oral, a gente ficava todo mundo lá numa sala, no anfiteatro, e eles chamavam os nomes daquelas pessoas que estavam classificadas, por isso até do nome, né, chamada oral. Se tivessem chamado o teu nome, você teria passado, e se não tivesse, não teria passado. Eu falo, gente, com propriedade de causa, porque eu fui em várias chamadas orais nessa época, no período que eu estava estudando, tentando entrar em medicina. Se vocês não conhecem ainda essa parte aqui do canal, vou deixar aqui nos cards para poderem ir olhar depois, que é a partir de toda essa experiência que eu passei, que eu venho hoje compartilhar todas essas dicas, essas informações aqui com vocês. Mas agora não é mais assim, algumas coisas mudaram. E é para explicar como está sendo agora a chamada oral na UFSM que eu vou chamar o nosso convidado, que é o pró-reitor de graduação da UFSM, o professor Jerônimo Tibus, que eu já agradeço imensamente por ter se disponibilizado por vir aqui participar e tirar essas dúvidas aqui conosco. Ele vai nos explicar como está sendo a chamada oral na UFSM, dar algumas dicas para vocês e também tirar algumas dúvidas que vocês já tinham me enviado antes lá pelo Instagram. Então, muito bem-vindo, professor. Olá a todas e todos, meu nome é Jerônimo Tibus, estou na condição de pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Maria. A Comissão de Ingresso Acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria, já há algum tempo, desde o ano de 2014, já trabalha com a lista de espera do SISU. Então, essa lista de espera, nós optamos por um sistema que foi, de certa forma, inovador, foi referência já em diversas instituições, já apresentamos e fizemos a abertura do Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que é o sistema de chamada oral. Nós, no sistema de chamada oral, chamamos toda a lista de espera do SISU. E a partir disso, então, fizemos a classificação dos candidatos, dando um tempo para que esses candidatos se habilitem. Agora, em tempos de pandemia, todo o nosso sistema está trabalhando com a virtualidade. O nosso sistema ele está sendo justamente a recepção dos documentos por meio de um portal, onde o candidato coloca a sua documentação e se habilita a participar desse processo, certo? Esse candidato precisa constar o seu nome na lista de espera. Então, nós abrimos um edital. O candidato constando o seu nome na lista de espera, ele se habilita, ele coloca toda a sua documentação relativa à cota e o curso que ele escolheu. Coloca a sua documentação geral, histórico escolar do ensino médio, comprovante de conclusão do ensino médio, as documentações de orientação geral, como CPF, RG, enfim, e as documentações relativas às exigências do seu curso. Por exemplo, se faz educação física, um atestado de que está apto a realizar esforços físicos,
e também as documentações relativas à sua cota. As documentações relativas à cota dependem do tipo de cota escolhido pelo candidato. Toda essa documentação é elencada no edital. Ela está ali numerada, quais os tipos de documentação, declaração de imposto de renda, contra-cheque e outros, tudo isso dentro do edital. Também para as cotas de autodeclarados preto, pardo e indígena é necessário que esse candidato preencha aí 2 declarações. A primeira declaração de autodeclarado preto, pardo e indígena e a segunda uma declaração complementar, colocando alguns elementos ali que também têm conexão com a sua autodeclaração se for de preto, pardo ou indígena. Além disso, esse candidato ele precisa estar atento no nosso site e ele também recebe por e-mail um link para participar de uma webconferência em relação à sua autodeclaração. Da mesma forma, o candidato pessoa com deficiência. Esse candidato pessoa com deficiência, ele também precisa colocar o seu atestado, com o CID relativo a esse atestado, com as deficiências que se enquadram no decreto, e a partir disso, então, também aguardar o agendamento, receber o link para a webconferência e entrevista com a comissão. Então é muito interessante que os candidatos prestem atenção e coloquem esses documentos no sistema. Uma vez colocados os documentos no sistema, nós temos uma data final de envio dessa documentação e a gente gira o sistema, ou seja, roda o sistema após isso. E aí nós temos uma lista de classificados, os candidatos que foram classificados dentro dos candidatos habilitados para essa chamada oral virtual, essa chamada oral online da lista de espera do SISU-FSM. Aí nós marcamos um dia para fazer a leitura dessa lista, nós fazemos uma leitura completa dessa lista pelo YouTube da Prograde, e depois de fazermos essa leitura, as comissões então passam a análise desses documentos, a realização das entrevistas e webconferências que eu me referi. Então, na realidade, o sistema ele é completamente virtual nestes tempos de pandemia, diferente das nossas chamadas orais, que eram na presencialidade física antes da pandemia. Muito obrigada por essa explicação e agora vamos para as perguntas. O que acontece se o candidato for chamado? O que ele precisa fazer? Se na leitura da lista de candidatos habilitados e classificados no YouTube, nós vamos fazer uma leitura daqueles candidatos que se classificaram depois da habilitação do candidato, quando ele entrega a documentação. Quando a gente faz essa leitura, o candidato sabe então que a sua documentação vai ser avaliada. E a partir de então o candidato tem que ficar atento, né, para ver se a documentação foi deferida. Se a documentação foi deferida, o candidato recebe um e-mail com o seu número de matrícula e todas as orientações relativas a isso. Se a documentação foi indeferida, o candidato também recebe um e-mail com as razões desse indeferimento e solicitando aí alguma complementação, alguma justificativa, alguma explicação por parte do candidato que venha a sanar esse indeferimento. Então, quando o candidato tem o seu nome na lista, né, não na lista de espera, porque a lista de espera é geral, mas na lista onde a leitura é feita pela UFSM no YouTube da Prograde, quer dizer que esse candidato está classificado nesse processo. E ao estar classificado, então ele precisa ficar atento porque essa documentação irá ser avaliada. E se não for chamado, quais os próximos passos? Caso o nome do candidato não esteja na lista de classificados na leitura do YouTube da Prograde, e também essa lista é bom ressaltar aqui que ela será também publicada no site, então se o candidato não está nessa lista de classificados, ele pode participar e irá participar automaticamente da segunda chamada oral. Essa segunda chamada oral, vale ressaltar, ela é por classificação geral. Essa segunda chamada oral, ela não passa mais nas cotas porque a gente já passou em todas as cotas na primeira chamada e já foram feitas as migrações de vagas. Então essa segunda chamada ela é por classificação geral, por nota geral que o candidato obteve. Então ele ainda tem chance de concorrer. Se ele se habilitou uma vez no sistema, colocou a sua documentação, não foi classificado, automaticamente ele está participando também da segunda chamada oral por classificação geral. Então esse candidato tem que estar atento porque pode vir a ser demandado com alguma documentação dos casos de indeferimento, né, em face da segunda chamada oral. Quantas chamadas podem ter? O usual num processo de ingresso de graduação na Universidade Federal de Santa Maria é a chamada regular do SISU, que são os classificados já na lista regular do SISU, e aí depois as chamadas da lista de espera. Na lista de espera nós temos a primeira chamada oral, que é a chamada oral onde passa por todas as cotas e ocorre a migração das vagas.
e a segunda chamada oral, que é uma segunda chamada oral de classificação geral. Geralmente nós fazemos 2 chamadas orais na lista de espera. Após isso, a UFSM também pode ainda realizar um processo de vagas remanescentes com notas do Enem. O que são as vagas complementares? As vagas complementares ao SISU ou remanescentes ao SISU são um processo separado. Ele é um processo com edital próprio, onde a gente faz menção aí à possibilidade dos 5 últimos anos do Enem. São utilizados os 5 últimos anos do Enem, contando também o ano de 2020. Nesse processo de vagas complementares ou remanescentes, o candidato se inscreve e concorre e vai ser considerada a sua melhor nota que ele teve nesses últimos 5 anos, caso ele tenha realizado o Enem em todos esses anos. Então ele é um processo separado com as vagas que sobraram do processo SISU, que não foram preenchidas na chamada regular, nem na lista de espera, nem nas chamadas orais das listas de espera do SISU. Já nos encaminhando para o final, quais são as dicas finais e quais são os pontos mais importantes que o pró-reitor acha importante ressaltar nesse momento? O recado que sempre fica aos participantes do SISU-UFSM é que eles prestem muito atenção na documentação, leiam com atenção o edital, reflitam realmente pelas exigências de documentação em cada cota. Quais são os documentos que precisam entregar? Revisem, façam um checklist justamente desses documentos. Então é necessário ler com bastante atenção o edital. Além disso, é necessário também que esse candidato esteja atento ao receber algum e-mail da UFSM. Ao receber o seu e-mail de confirmação, que é a notícia boa que vem com a sua matrícula, e também ao receber um e-mail de indeferimento e fazer o recurso no prazo estipulado pelo e-mail de indeferimento. E ele irá fazer novamente o upload desses documentos dentro do sistema. Muito importante revisar o seu e-mail, se o seu e-mail é realmente o e-mail correto. Caso identifiquem que o e-mail não é o correto, solicitar para o e-mail copasisu@ufsm.br a retificação então desse seu e-mail, que foi um cadastro que ele realizou já dentro do próprio sistema do SISU, lá no site do SISU MEC. Então estar atento a essas comunicações e movimentações no site da UFSM/SISU. A Universidade Federal de Santa Maria agradece a participação de todos no seu processo seletivo de ingresso de graduação. É muito importante lembrar que o SISU ele traz essa oportunidade, então, de ingresso a uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade, que é a Universidade Federal de Santa Maria. Nós nos sentimos muito honrados com a escolha desse candidato pela Universidade Federal de Santa Maria. E também agradecemos aí esse espaço de mídia dado pela Stephanie para que a gente possa divulgar as informações necessárias para o nosso processo de confirmação de vaga do SISU-UFSM. Um grande abraço a todas e todos. Queria agradecer muito ao professor Jerônimo por ter aceitado participar aqui e trazer essas informações super importantes pra gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido dúvidas que vocês possam ter. Se tiver ficado mais alguma dúvida também, pode deixar nos comentários que eu vou lendo e tentando responder na medida do possível. Vou deixar na descrição do vídeo vários links onde vocês podem encontrar todas essas informações que foram citadas aqui e também outras mais. E também vai ter o link das redes sociais, onde vocês conseguem entrar em contato com a UFSM para tirar possíveis dúvidas. Sigo desejando muito sucesso para vocês e espero em breve poder encontrá-los pelos corredores da UFSM. Beijo!